Boa noite a todos vocês. Vou aqui abaixar porque eu vou acompanhar a sua mensagem e quero interagir com você no dia de hoje, tá bom? A Prisciele trouxe um lindo louvor, agradeço a ela por essa mensagem e, de fato, Cristo Jesus, ele deve ser o centro de nossa adoração. Ele é a base das Escrituras. É dele que vamos falar no dia de hoje. Eu sei que ele vai trazer as respostas que você tanto necessita. E é por isso que você está conectado em nossa live no dia de hoje. E eu te agradeço porque você está convidando os seus amigos. Se você por um acaso esqueceu, este é um momento muito propício para que você possa divulgar esta mensagem. Compartilhe com seus amigos. Vai lá, pegue o seu celular neste momento e copia o link e compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser alcançada por muitas pessoas e esse é o objetivo de sermos igreja. Eu quero conversar com você aqui agora a respeito de um tema muito importante e que foi lançado agora na sua tela. A grande luta contra o nosso eu. Antes de falar um pouquinho sobre este tema, eu quero te dizer que eu não sei o que você está enfrentando, mas do pouco que eu consegui observar aqui, eu observei algumas pessoas que já mandaram suas mensagens e pediram oração, e eu estou acompanhando aqui algumas. A Fabiane pediu oração, e eu quero te dizer, Fabiane, que nós vamos estar orando por você, tá bom? Outras pessoas foram mandando suas mensagens, eu quero aqui acompanhar as mensagens. Você pode continuar mandando as suas mensagens, nós queremos orar por você. Aqui é uma grande família, nós da Igreja Adventista da Central de Cuiabá, nós queremos estar juntos com você. Sabemos que este é um período de quarentena em que estamos distantes uns dos outros, mas estamos pertos porque Cristo Jesus, ele está unindo todos os seus filhos. E através dessa mensagem, nós estaremos unidos em Cristo. E é dessa maneira que nós podemos continuar em comunhão. A comunhão nunca pode cessar, nunca pode parar a comunhão em Cristo. Por isso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto. Quero te convidar agora para fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração a respeito do tema que vamos abordar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor se faz presente neste local. O momento em que vivemos é um momento muito difícil, em que muitas pessoas estão perdendo amados. O pastor Valmir já mencionou 2 nomes de pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, seus familiares estão desesperados em busca de uma resposta. Ó Senhor, Tu és um Deus poderoso, o Senhor é um Deus de milagres. Ó Pai, que seja feita a Tua vontade na vida de cada família, de cada pessoa que pediu oração neste momento. Ó Senhor, só Tu conheces os corações. O Senhor sonda, Pai, cada mente. O Senhor conhece a gente como nenhum outro. Ó Pai, tire todo o nervosismo, todo o medo, todo o orgulho, toda a insegurança. Ó Senhor, coloque paz em nossos corações. No tema de hoje, nós vamos entender que nós precisamos unicamente do poder do Teu Santo Espírito. Precisamos seguir o modelo de Cristo Jesus. Porque nós somos pecadores. A nossa inclinação, ela vai de encontro com a morte, vai de encontro com o pecado. Nós precisamos vencer essa limitação. E a vitória só vem se o Senhor estiver com a tua igreja. Por favor, Pai, neste momento de dificuldade, dê a vitória para os teus filhos. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora, você vai acompanhar na sua tela uma mensagem que eu quero já começar o meu tema de hoje falando sobre este assunto. E a mensagem que eu quero te dizer começa lá numa terra muito distante, que é a terra dos Béscares. Essa terra é uma terra em que ela era muito conhecida, é uma parábola que é dita pelos russos, é muito conhecida essa parábola. Conta-se que Paulo, ele tinha ali um lugar, ele morava em um campo solitário, era sozinho, mas ele cuidava da sua família, ele tinha a sua terrinha, e ele cuidava dos seus animais, o seu filho crescia, eles eram felizes. Em algum momento Paulo parou e pensou assim, do que mais eu preciso para poder viver? Talvez você faça essa pergunta hoje. O que mais eu preciso conquistar na vida? Talvez você seja um jovem
que está começando ainda a vida, e você vai dizer assim: nossa, eu ainda tenho muitos sonhos a serem alcançados. Eu não sei qual a sua realidade, mas Paulo estava satisfeito com a vida que ele tinha. Certo momento, surgiu um anúncio, e quando surgiu o anúncio, avisava que na terra dos Béscares surgiria ali uma terra, e a terra seria vendida. E essa terra era uma terra muito bonita, e ele começou a subir ali aquela montanha, começou a subir aquele morro bonito, gramadinho, perfeito. E então ele teve um encontro com o líder daquela tribo, daquele povo. E quando ele teve o encontro ali com o líder daquela tribo, ele chegou em um local onde que tinha ali o líder da tribo e alguns homens. E ele chegou com o seu bolso cheio de dinheiro. E quando ele chegou com o seu bolso cheio de dinheiro, ele chegou para o chefe dos Béscares e falou para ele assim: o que eu preciso fazer para poder conquistar essa terra? O que é preciso fazer? E então, eu percebo, ele olhando ao redor ali, o chefe deu um sorriso bonito para ele. E ele olhou e falou: você só precisa demarcar. E ele pegou uma pá e entregou a pá na mão de Paulo e falou: o quanto de terra que você conseguir demarcar, essa será a sua terra. Então você agora vai ter uma pá na sua mão, você vai fazer os buracos onde você vai colocar a madeira e você vai demarcar a sua terra. O quanto de terra que você conseguir, essa terra será sua. Agora, ao nascer do sol é o ponto de partida. E quando o sol se pôr, você terá que estar de volta aqui. E não pode passar nem um minuto a mais. E se você passar, você perde a terra e você perde o seu dinheiro. Paulo ficou feliz e Paulo saiu rapidamente ali em busca da terra. E ele começou a demarcar partes da terra e falou assim: nossa, muito fácil, trato feito. E ele começou a sair. E as horas foram passando, e Paulo olhou e viu ali um lago bonito. E quando ele olhou o lago bonito, ele falou: eu quero esse lago. E ele, com muita luta, ele animado, cavucava, ali cavava. E então ele começou a buscar mais e mais, e ele conseguiu. Já era 1 da tarde, cansado, ofegante. Paulo chegou e falou: ai, eu acho que eu vou voltar. Só que quando ele para e ele fala assim: eu vou voltar, ele olha e vê um bosque maravilhoso. Consegue imaginar um bosque maravilhoso? Ele olha e vê um bosque maravilhoso. E ele fala assim: nossa, ainda é 1 da tarde, eu tenho tempo. E então Paulo continuou de novo a cavar mais buracos. E ele lutou para poder alcançar o bosque que ele tanto queria. Paulo já estava terminando, o sol estava se pondo. Paulo já não aguentava mais. E ele falou: eu preciso voltar. E ele voltou, e ele foi. Só que ele estava muito distante. Faltavam minutos, faltavam 5 minutos, 3 minutos, e Paulo começava a enxergar o chefe dos Béscares. E todos ali os discípulos daquele homem. E então ele chegou e deu um gás final para chegar. E quando Paulo chegou, o coração dele estava tão acelerado que ele teve um ataque fulminante e morreu na frente do chefe. O chefe estava do lado do primeiro buraco que ele cavou, e ele pediu para os líderes da tribo e falou: por favor, cavem um buraco somente agora, porque um homem morto só precisa de um buraco. Que forte mensagem, não é verdade? E isso diz exatamente o que passa no meu e no seu coração. O ser humano tem um vazio enorme em seu coração. E ele tenta preencher este vazio com drogas, com músicas, com bebidas, com mulheres, com paixões, com séries e filmes. Amigos, Satanás tem uma fábrica de coisas para poder distrair os filhos de Deus. E ele tenta ocupar o vazio, mas este vazio nunca será preenchido se não for por Deus.
O vazio do ser humano só pode ser saciado, preenchido com Deus. C.S. Lewis já dizia: há uma sede no coração do homem que só pode ser saciada com Deus. Querido amigo, hoje nós vamos falar de Romanos capítulo 8 e o versículo 17. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 15, eu vou colocar na tela para você agora. E Paulo, ele começa a trabalhar esta problemática do ser humano. Um ser humano que tem um coração corrupto, um ser humano que não entende o seu próprio desejo. E é isso que Paulo está dizendo no texto agora. Ele diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio, isso eu faço. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Nesse primeiro versículo que Paulo menciona, ele chega para a sua igreja e ele abre o seu coração. Se você vai para os comentaristas bíblicos, eles se diferem nesse texto. Muitos deles não conseguem admitir que o apóstolo Paulo estava falando para aquele momento. Ele estava falando dele e naquele momento. E alguns comentaristas bíblicos, eles comentam dizendo assim: Paulo está mencionando um momento antes da sua conversão. Porque é muito difícil para o ser humano admitir que ele não é bom, de que ele precisa de Cristo. Nós temos uma imagem em nossa mente de que uma pessoa que é cristã, ela já não comete erros. Um pastor é perfeito. Mas, querido amigo, eu quero te dizer que isso não é bíblico. O que o apóstolo está dizendo, nunca podemos interpretar que é no passado. A vida cristã, quando você inicia ela, quando você é convertido, não significa que você não tem mais pecados. Não significa que você não comete mais erros. Mas significa que você reconhece que você precisa de Cristo para poder vencer suas dificuldades. Na primeira parte, eu deixei em negrito, Paulo falando assim: há um mal que habita em meu coração. Isso impede de que eu tenha bons desejos. Este mal que habita em mim, ele traz um vazio. Só que se eu não aceito a Cristo Jesus, eu vou tentar buscar preencher esse vazio com outras coisas. Paulo continua o versículo, e observe a parte que eu coloquei em negrito, que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz. Mas aí mais uma vez aparece a expressão: mas o pecado que habita em mim. O que eu e você precisamos entender no dia de hoje é que há um vírus que se instalou no coração do homem. É por isso que se você levanta hoje e você não tem um hábito: eu quero fazer um regime, e eu quero fazer uma caminhada todos os dias, mas eu não tenho hábito. Você tem dificuldades. Porque todos os hábitos bons, nós somos limitados. Há uma inclinação ao ser humano a querer coisas ruins para a sua vida. Você não precisa ter dificuldades para ensinar o seu filho a xingar, a falar, a brigar com seu amigo, a ser egoísta. Você ensina o seu filho desde pequenininho coisas boas. Eu nunca vi um pai ensinando coisas ruins. Um pai assim, consciente, um pai de sabedoria, ensinando coisas ruins para o seu filho. Os pais ensinam coisas boas. Só que os filhos aprendem coisas ruins e é instinto. Eu tenho 2 sobrinhos. Sou apaixonado por cada um deles. É a Rafaela e o Bernardo. É muito interessante ver os dois. Esses dias eu estava com uma bola na mão. E o Bernardo falou: eu quero a bola. E eu estava brincando com a bola ali, e ele pediu a bola. E a Rafaela começou a brincar com a bola, que ele no começo queria, e beleza, estavam brincando de bola. De repente a Rafaela foi e sentou numa cadeira, e o Bernardo na hora começou a falar assim: eu quero aquela cadeira. E depois a Rafaela mudou de cadeira,
porque ele já estava com a cadeira dele. E ele já não queria mais aquela cadeira, ele queria outra cadeira. Porque as crianças são assim. Mas não é somente as crianças. Nós, quando nos tornamos adultos, nós aprendemos a disfarçar os nossos desejos, os nossos erros. Você está na igreja e você vive tendo maus pensamentos. Mas quando nós vamos, às vezes, para uma classe, para um pequeno grupo, sempre há coisas boas. Quando você se reúne com alguns amigos, e alguns amigos começam a mencionar o pecado de outra pessoa, ou seja, o erro de outra pessoa, cada um emite um juízo. Interessante que ninguém é errado naquele momento. Somente aquela outra pessoa que comete o erro. Tudo isso acontece porque o ser humano tem um vírus. E este vírus que Paulo diz é o vírus do pecado que habita em nós. Ele continua dizendo, e eu quero mencionar para você, e diz assim, o texto bíblico. E eu vou, continue no versículo agora 17 comigo. Deixa eu só abrir novamente o texto aqui. Diz assim, e assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros. Ou seja, tem uma outra lei que está guerreando dentro do corpo de Paulo. E ele continua dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Ele dá um grito de desespero. Ele fala, o mal está morando em meu coração. Meus queridos irmãos, eu não venho aqui agora pregar para vocês e dizer que eu sou um ser perfeito. É isso que Paulo chega para a igreja. Ele não chega falando, amigos, eu sou perfeito, sigam o meu exemplo. Paulo começa dizendo para a igreja, eu sou pecador. E quanto mais eu busco a Cristo, mais pecador eu me sinto. Meus queridos, o primeiro segredo para que você entenda e para que você possa conseguir ser um vencedor, você precisa reconhecer que você é um pecador. Você precisa reconhecer Cristo Jesus. Paulo deu um grito de desespero e falou, miserável homem que sou, até quando eu vou cometer o pecado? Você já teve essa pergunta em seu coração? Alguma vez, você já fez essa pergunta e falou assim, para você mesmo, sabe de uma coisa? Eu não vou conseguir ir para o céu. Quando você olha para tantas coisas que você precisa mudar na sua vida, você já se deparou com essa pergunta que você pode fazer, ou que você já pode ter feito? Senhor, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou conseguir? Amigos, sempre quando eu vou começar um estudo bíblico, algumas pessoas às vezes começam a falar, pastor, mas eu não vou conseguir abandonar isso. Mas Paulo, no versículo 25, ele diz, mas graças a Deus, porque eu tenho Cristo Jesus. Porque se não fosse Cristo Jesus, eu não poderia mudar este mal que mora em mim, que está enraizado em mim. Você entendeu? Quero compartilhar um outro texto, que está em Filipenses. Enquanto isso, eu quero te dar um tempo enquanto você está acompanhando esse texto. Você já passou por um momento como este também? Qual é a grande dificuldade que você tem? Quero que você pense neste momento. A maior limitação que você tem. Qual é a maior bênção, a maior vitória que você precisa alcançar em Cristo? Olha esse texto que lindo. Estou convencido, Paulo fala, de que aquele que começou a boa obra em mim, ou seja, aquele que começou a boa obra em você, certamente vai completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo foi um vitorioso. Na corrida cristã, Paulo, muitas vezes, em Romanos 8,37, ele diz assim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E em vários momentos, Paulo menciona a vitória. Se você for para o livro do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, sempre Cristo fazendo promessa para uma igreja vitoriosa. Se há tantas promessas para um vitorioso, por que eu não posso ser um vitorioso? Querido amigo, se você hoje está pensando em seu coração de que você não pode vencer o pecado que está em sua vida, eu quero te convidar a conhecer o segredo de Paulo. Através da vida de Paulo, nós vamos perceber o segredo deste grande homem.
Um homem que caminhou e correu a corrida cristã. E foi um homem vitorioso. E a primeira dica que ele nos dá hoje é: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em mim, aquele que começou a boa obra em você, este vai completar. Querido amigo, quem começa a obra é Cristo, e quem completa a obra é Cristo. E o que eu faço no meio disso tudo, pastor? Você só se permite ser guiado por Cristo. Você precisa entender essa mensagem hoje. Paulo entendeu que não se trata dele. Enquanto ele estivesse no comando, eles seriam derrotados. Mas enquanto Cristo fosse o motorista da sua vida, ele seria um vencedor. Querido, porque hoje você não abre a porta do seu coração para Jesus? Convide ele e fale: Senhor Jesus, eu estou cansado de andar pelos caminhos dessa vida sozinho. Eu só faço besteira, Senhor. Por favor, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. É o seu desejo dizer isso para Jesus? Coloque um sim nos comentários, fale: eu aceito, eu quero Cristo caminhando comigo todos os dias. Agora, quando você entrega o controle nas mãos de Jesus, isso não é fácil. Porque você vai se deparar que você tem hábitos todos os dias. Quando você se levanta de manhã, você tem decisões a tomar. E a primeira e melhor decisão que você deve tomar todos os dias é de conversar com seu Criador. Nunca permita começar um dia sem antes conversar com Ele. Falar: Senhor, eu penso que o meu dia vai ser assim, mas eu não sei, Tu sabes. E eu estou curioso para saber qual é a aventura que o Senhor tem para mim hoje. Meus amigos, vai haver momentos em que você não vai entender os caminhos em que Deus está guiando a sua vida. Mas você precisa estar certo de que aquele que começou o caminho com você, Ele vai terminar este caminho com você. Se Ele começa algo, ainda que você não entenda, Ele vai fazer o melhor para você. Queridos, muitas vezes, quando entregamos o volante, o comando da nossa vida a Cristo Jesus, nós ficamos como muitas pessoas. Certa vez, eu estava andando nas ruas de Florianópolis, e eu estou contando um segredo aqui agora. Me deram o volante para que eu pudesse dirigir. E à medida que eu ia acelerando, eu falava assim: opa, cuidado, ali o quebra-mola, ali não sei o quê. Você que é motorista, fale isso. Você já passou isso que eu já passei? O quebra-mola, a pessoa fala: opa, quebra-mola. Opa, vai mais rápido. Não, vai mais devagar. Opa, à esquerda. Opa, esse carro. Já aconteceu isso com você? É gostoso acontecer isso? Você sabe que tem um quebra-mola. Você sabe que tem um caminho. Mas é o hábito que algumas pessoas têm. E o que acontece? Você acaba enchendo. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, Ele sabe o caminho, Ele sabe o que está à frente, Ele é o motorista. Amigos, eu não gosto disso. A minha vontade é dizer assim: se quiser dirigir, pode dirigir. E Cristo de fato fala isso para você. Porque muitas vezes a gente fala: Jesus, você está no controle, você está no comando da minha vida. Mas quando Jesus fala e vira à direita, você fala: não, Jesus, não é a direita, é a esquerda. E Jesus fala: você confia em mim? Quem é o motorista aqui? É o Senhor. Então tá bom, eu vou de novo. E aí Jesus vai de novo. Mas às vezes nós somos tão complicados que nós pegamos Jesus e falamos: Jesus, de novo, não é aí, é aqui. Ai, que loucura, me dá o volante, eu vou fazer esse negócio. E Jesus, como um grande cavaleiro, Ele vai e entrega o comando para você novamente. Paulo entendeu que o comando deveria estar com Cristo. É Ele quem vai guiar a minha vida. Paulo nos traz outro conselho, e você precisa entender, e está lá em Gálatas. Eu quero compartilhar o que está em Gálatas 5, versículo 16 e 17. E ele diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E o Espírito, e o contrário,
O espírito é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês acabam não fazendo aquilo que vocês querem. Segundo segredo de Paulo, primeiro ele entendeu: quem está no controle da minha vida é Jesus. Ele é a minha referência, é Ele quem eu quero seguir. Segundo pensamento e princípio que Paulo seguiu para ser um vitorioso, ele entendeu que vivemos um grande conflito. Quando Paulo menciona a carne, é porque esta terra, somos compostos por carne e espírito, ou seja, pó e espírito. O pó que veio da terra está contaminado, porque esta terra está contaminada. O espírito que veio de Deus, este é perfeito. E este espírito também na nossa morte volta a Deus. Só que esse espírito não tem vida, é um outro assunto de um outro dia. Mas quando Paulo faz essa analogia, ele menciona a carne e o espírito. Quando nós estamos vivendo segundo a carne, estamos seguindo os nossos desejos. Mas quando dizemos não nos nossos desejos, estamos dizendo sim para o Espírito, ou seja, para a vida espiritual, a vida em Cristo. Paulo menciona que nós devemos viver no Espírito Santo. O Espírito precisa guiar a vida de um vitorioso. O Espírito Santo está guiando os filhos de Deus. E há um conflito. E essa luta interna, ela é complicada. Pastor, essa luta é antes do batismo? Não, meu querido. Quando nós começamos a corrida cristã, quando é lançado o grito de largada, naquele momento o conflito começa. Muitos pensam que quando você desce as águas batismais, acabou os seus problemas. Eu quero te dizer algo. Quando você toma uma posição ao lado de Cristo, ali começou o seu problema. Ali começa a sua luta, o seu sacrifício. Quando você se entrega a Cristo Jesus, a batalha começa. Você é crucificado junto com Cristo. E ali, o apóstolo Paulo menciona, continuando, ele diz assim, em Gálatas capítulo 5, agora o versículo 25, diz assim: se vivemos pelo Espírito, devemos também andar pelo Espírito. Queridos amigos, Deus quer que você viva uma vida pelo Espírito Santo. Pastor, o que é viver uma vida pelo Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Amigos, ter uma vida no Espírito é você ouvir a voz de Deus. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu preciso ter essa experiência, como eu faço? Nós queremos deixar aqui o nosso contato, sempre em nossas programações terá o contato do pastor Valmir, pastor João Renato, o meu contato. E você vai poder entrar em contato conosco. Nós temos séries de estudos bíblicos. Nós fazemos acompanhamento com você, até se preciso for em sua casa. No momento nós estamos fazendo via vídeo. Mas nós queremos entrar em contato com você. Pastor, por favor, eu preciso viver uma vida no Espírito. Como eu posso fazer isso? Através da oração e através do estudo da Bíblia. Só que você vai perceber que no começo é estranho falar em oração. É estranho estudar a Bíblia, não é um hábito. Porque você vivia na carne. Só que agora Deus está te fazendo um convite, viva pelo Espírito. E a carne e o Espírito estão lutando contra si. Queridos, se você alimentar a sua mente com as coisas de Deus, no momento da tomada de decisão, quem irá vencer? O espiritual. Imagine que eu tenho agora 2 pitbulls aqui. E esses 2 pitbulls estão prontos por uma luta. E agora eu tenho o pitbull A, e esse pitbull vai ser bem alimentado. Ração de primeira. Ele vai praticar alguns exercícios. O outro pitbull, eu vou dar qualquer tipo de comida para ele. Uma miséria, pouca água, nada de exercício para esse cachorro. Deixo ele lá, com migalhas. Depois de um mês, eu vou e coloco os 2 pitbulls juntos numa arena. Quem você acha que vai vencer? O A ou o B? Eu tenho certeza que você falou que é o A. Por quê? Porque ele está melhor alimentado. O Espírito Santo só vai falar com você com aquilo que está em sua mente.
Certa vez, eu fui roubado. Eu estava trabalhando em um táxi, e naquele momento de dificuldade, eu estava ali indo para um lugar bem escuro, perigoso. Estava ansioso porque faltava 15 dias para o meu casamento. Fazendo uma curva, eu me encontrei ali com um carro Sandero parado. Lembro como se fosse hoje. Eu fiquei pensando o que aconteceu e parei o carro. E de repente, 2 homens saíram daquele mato e falou: perdeu, perdeu. E eu saí daquele carro e comecei a andar. Tudo foi muito lento naquele momento. O homem levou tudo que eu tinha, o dinheiro que eu tinha para o meu casamento, tudo foi embora. Naquele momento, meu coração batia acelerado. E uma música começou a vir em minha mente, em meu coração, e dizia assim: acalme meus passos, Senhor, acalme minha mente, desacelere as batidas do meu coração, diminua o meu ritmo forte. E eu ficava repetindo essa oração até eu encontrar uma casa. Eu estava angustiado, com medo, tremendo, agradecido porque não havia sofrido nenhum ferimento, preocupado porque perdi todo o meu dinheiro e meu casamento estava vindo. Mas o Espírito Santo falou comigo: filho, eu estou com você, acalmando a sua mente, acalmando os seus passos. Filho, não se preocupe, vamos achar o seu carro. Queridos, o Espírito Santo falou comigo toda aquela noite. Mas se eu tivesse músicas do mundo em minha mente, em meu coração, se eu tivesse somente séries e filmes em minha mente, em meu coração, frases que destroem o homem e o coração dele, que mensagem viria em minha mente? Eu quero te dizer que o Espírito dá a vitória aos filhos de Deus. E Ele dá a vitória com aquilo que você planta. Tudo aquilo que você plantar em sua mente, você vai colher. O Espírito Santo vai usar aquilo que você está colocando em sua mente. Louvado seja Deus, porque você conectou-se a essa live. Porque você talvez recebeu um convite de um amigo, e agora você está assistindo essa mensagem, eu estou falando com você. Cristo está trazendo essa mensagem, e eu estou falando com você, querido amigo. Este é o momento de você permitir o Espírito Santo entrar em sua vida. Entre em contato conosco. Diga, escreva aí agora: eu quero sim um estudo bíblico. Escreva para nós. Nós queremos entrar em contato com você. Mas eu quero te deixar uma última dica de Paulo. E o texto está lá em Filipenses. E você pode acompanhar comigo agora. Filipenses capítulo 3. E eu quero ler a parte final do texto. Porque na parte final do versículo 13 diz assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou avançando para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus, em Cristo Jesus. Paulo fala: eu sei que eu tenho que ser parecido com Cristo. Jesus é o meu alvo. Para que eu possa alcançar o meu alvo, eu tenho o Espírito Santo. E para que eu possa ter o Espírito Santo, eu preciso me alimentar da Bíblia. Eu preciso assistir as mensagens, as lives que temos. Eu preciso orar. Eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso me entregar. Paulo sabia deste segredo. Mas na sua vida cristã há um outro princípio que os vencedores precisam entender. Para que você possa ser um vitorioso, você precisa perseverar na sua decisão. Queridos, eu ainda hoje, como um pastor, vivo caindo. Muitas vezes eu decepciono meu Cristo. Muitas vezes eu tenho que cair de joelhos e falar: Senhor, eu estou com vergonha de falar contigo, porque cometi o mesmo pecado. Senhor, eu não tenho outra escolha, eu preciso agarrar na tua mão poderosa, eu preciso do teu perdão. Ainda hoje, eu preciso me entregar a Jesus. Eu preciso me esquecer do pecado que cometi no passado. Preciso aceitar o perdão de Deus e seguir a minha caminhada cristã. Queridos, essa caminhada é brutal, ela é difícil. Você precisa de ajuda, você não vai vencer sozinho.
Você tem ajuda, você tem os seus irmãos da fé. Essa igreja está aqui para você, ela só faz sentido se você fizer parte dela. Não faz sentido em sermos igreja se não formos para cuidar uns dos outros. Você tem o Espírito Santo guiando você todos os dias, te orientando passo tras passo. Você tem Cristo Jesus como referência. Queridos, não há motivo para você não se perdoar. Não há motivos para você não dizer para Jesus hoje: eu vou mudar de vida, Senhor. Eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida. Não há motivos para você não convidar Jesus hoje para ter um encontro contigo. Finalmente, Paulo entendeu o recado e ele termina dizendo, últimos 2 versículos eu quero compartilhar com você. Ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora tenho, vivo no corpo, e vivo-a pela fé, e fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já no final da sua caminhada, Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora estou esperando o prêmio, a coroa, que Cristo vai me entregar, porque eu fui um vitorioso. Você quer ser um vitorioso? Você quer vencer os seus próprios desejos? Este mal que está dentro de você? Siga esses passos que Paulo nos ensinou no dia de hoje. Quero levar você a levar uma imagem agora. Quero que você imagine agora uma grande corrida. Uma corrida de obstáculo. Numa corrida de obstáculo, as pessoas que ali estão participando dessa corrida, eles precisam exercitar-se muito. Há muito treinamento. O objetivo deles é a coroa. O objetivo desses homens é ter a vitória. E eles lutam uns contra os outros. Corrida cristã é muito parecida a uma corrida de obstáculo. Quando você se batiza e você se entrega a Cristo Jesus, um tiro é dado para o alto, e a sua caminhada, ou seja, a sua corrida cristã, começa ali, naquele momento. E você começa com tudo, porque quando você se batiza, você vai animado, vitorioso. E você pula o primeiro obstáculo e você fala: glória a Deus. E você vai para o segundo obstáculo e diz: maravilha, o Senhor é quem me dá a vitória. E você vai para o terceiro, para o quarto e o quinto. Você olha para trás, os seus companheiros ficando para trás. E você falando: eu estou bem, eu estou indo muito bem. A vitória já é quase minha. E naquele momento você para de olhar para Cristo. Porque aquele que te ajudava a subir, a saltar os obstáculos, era Cristo. Mas em algum momento você para de olhar para Cristo e olha para os seus companheiros de trás. E no momento que você olha para trás, para as pessoas, quando você começa a olhar para você, você perde de vista o seu objetivo, que é Cristo Jesus. Naquele momento você bate na quina do obstáculo e você cai, e cai feio. E há muitas pessoas que hoje caíram, e caíram feio, e pensam que já não há mais oportunidade de vitória. Porque neste momento que você caiu, você está sangrando, você está machucado. E quando você olha para a arquibancada, você vê muitas pessoas zombando de você, que são os anjos do mal, que usam muitas pessoas para poder tirar a sua atenção de Cristo. Mas eu quero te dizer nesta noite, que nessa mesma arquibancada, existem anjos de Deus, que estão gritando e dizendo: filho, acorda, Cristo está do seu lado, permita que Ele te ajude. Vai, você só precisa terminar a sua corrida. Só que muitos de nós não damos mais ouvidos à voz de Deus, a voz de pessoas que Deus coloca em nossos caminhos. E ficamos presos a pessoas que estão nos jogando para baixo. Querido, em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. A vitória está nas suas mãos. Levante a sua mão aqui agora. Levante como um ato de fé aí na sua casa e diga: Senhor Jesus, me dê as mãos. Me dê a sua vitória. Naquele momento que você fizer isso, Cristo vai pegar você pela mão.
E você vai estar machucado, porque é possível que você esteja ferido e machucado. Jesus agora pega você no colo. E Ele começa a saltar os obstáculos por você. E você começa a vencer um obstáculo, 2 obstáculos, 3 obstáculos. Finalmente você se recupera e termina a corrida. E quando Jesus voltar, Ele estará na linha de chegada, com os braços abertos, dizendo: filho, só falta um pouco, termine a corrida. Só falta um pouco, termine. E você precisa, meus amigos, entender que nós vivemos o último momento da história deste mundo. Você vai perder a eternidade por um desejo carnal. Você vai perder as maravilhas que Deus está preparando para você lá no céu, por causa de um pecado. Entregue-se a Jesus e Ele te dará a vitória. Querido amigo, eu quero te fazer um convite, um apelo nesta noite. Entregue-se a Jesus. Entregue seu coração a Ele. Confie que Cristo vai te dar a vitória. Confie que o Espírito Santo vai mudar o seu pensamento. Confie que você precisa abandonar o que ficou para trás. Imagine-se agora em uma nova vida com Cristo Jesus. Quantos querem dizer para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida, o controle da minha vida em tuas mãos. Eu não quero mais tomar as decisões por mim mesmo. Eu quero tomar as decisões que o Senhor quiser para a minha vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, louvado seja o nome de Cristo, porque nós podemos ser vitoriosos, porque um dia Ele foi. Eu te louvo pelo Espírito Santo, que incansavelmente está lutando para poder nos orientar, para que possamos ser mais parecidos com Cristo. Queremos, Senhor, ter a vitória. Queremos que as pessoas possam olhar para nós e que elas não vejam mais o João, o Anderson, o Felipe, a Maria, que elas possam ver Cristo em nossas vidas. Ó Senhor, nos entregamos nas tuas mãos. Faz aquilo que tiver que ser feito em nossas vidas. Estamos curiosos para saber quais serão os caminhos que o Senhor irá mostrar para cada um de nós. E queremos, Senhor, perseverar nessa decisão. Nos dê essa vitória. E eu te peço essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.
preciso.